3 de janeiro de 2026, quem vos fala é o pastor Valdir dos Anjos. A paz do Senhor Jesus Cristo, desejo que te vá tudo bem. Nós estamos, o tema da lição esta semana é o mistério da Santíssima Trindade. Portanto, nós estamos de leitura diária, que diz assim, nós veremos uma explicação introdutória que diz assim, o tema da semana durante esta semana, a igreja é chamada a contemplar um dos fundamentos mais profundos da fé cristã, a Santíssima Trindade. Não se trata de curiosidade teológica, mas de revelação essencial. O Deus que salva é o Deus que se revela como Pai, Filho e Espírito Santo. A Trindade não é um quebra-cabeça filosófico, mas a base do Evangelho da salvação e da vida cristã. Portanto, vejamos na visão calvinista, na compreensão calvinista, a Trindade é vista dentro da soberania absoluta de Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo agem de forma perfeitamente harmoniosa na execução do decreto eterno da salvação. O Pai elege segundo a presciência soberana, o Filho executa a redenção de forma eficaz na cruz. O Espírito Santo aplica essa redenção de maneira irresistível para aos eleitos. Não há competição nem confusão entre as pessoas. Há unidade de essência e distinção de funções. A Trindade garante que a salvação não depende do homem, mas da fidelidade do Deus Trino. Compreendemos que isso gera humildade, segurança espiritual e reverência, pois a obra da salvação é completamente sustentada por Deus. Ouve esta palavra, alimenta a sua alma, fortalece o teu espírito. Deus te abençoe. Quero que você nos ajude a manter este canal. Se inscreve em nosso canal, compartilha esta palavra, deixa aí o seu comentário. Deus te abençoe, mande para alguém. Vejamos que a Trindade, na visão arminiana, a Trindade também atua de forma perfeitamente unida, porém enfatizando o amor relacional e a responsabilidade humana. O Pai deseja que todos sejam salvos e oferece a graça. O Filho morreu por todos, tornando a salvação possível. O Espírito Santo convence, chama e capacita o ser humano a responder à fé. A Trindade, nessa perspectiva, revela um Deus que se aproxima, convida e respeita a resposta humana, sem jamais perder sua santidade. E isso desperta o compromisso, vigilância espiritual e cooperação com a graça, levando a igreja a viver em obediência diária. Portanto, vamos para o tema deste sábado, que se encontra na epístola do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 2. Mas o tema deste sábado é a obra redentora trinitária, Pai, Filho e Espírito Santo. O texto que já falamos, 1 de Pedro, repito, capítulo 1, versículo 2, eleito segundo a presciência de Deus Pai em santificação do Espírito para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicados. O apóstolo Pedro escreve uma igreja perseguida, o apóstolo Pedro escreve a uma igreja perseguida, confusa e pressionada. Logo na saudação ele revela algo poderoso. A salvação não é obra isolada, mas trinitária. Aqui vemos o Pai planejando, o Filho redimindo e o Espírito Santo
santificando. A Trindade não é um detalhe da fé cristã, é o alicerce sobre o qual toda a salvação está firmada. Como podemos compreender a salvação ignorando o Deus que realizou em perfeita unidade? Líderes, igreja, sociedade precisam entender que desconhecer a Trindade enfraquece a fé, distorce o evangelho e gera confusão espiritual. Vejamos o Pai, a fonte da redenção. Presciência, eleito segundo a presciência de Deus Pai. Deus Pai não age por acaso, sua presciência não é mera previsão, mas propósito amoroso. Ele inicia a obra da salvação. A igreja, isso gera segurança para a igreja, segurança espiritual em tempos de crise. Nós, como líderes, devemos entender que isso nos traz decisões guiadas pelo Espírito e pela vontade de Deus, não por pragmatismo. Portanto, a sociedade deve entender que a propósito, mesmo em meio ao caos, Deus não perde o controle. O Filho, o meio da redenção. A aspersão do sangue de Jesus Cristo. O Filho executa aquilo que o Pai planejou. O sangue de Cristo não é simbólico, é redentor, eficaz e suficiente. A igreja deve entender e levar uma vida de gratidão e obediência. Os líderes devem ter uma pregação centrada na cruz, não no entretenimento. Portanto, nós vimos hoje muitas pregações que venham enrolada em entretenimento, em coisas passageiras, enfocada em coisas da terra e não em coisas dos céus, em coisas dos homens e não nas coisas de Deus. Portanto, nós como pregadores e líderes e professores devemos entender que a nossa mensagem deve ser centrada na cruz, na cruz e não em entretenimento. Portanto, a sociedade deve ter uma esperança real de perdão e reconciliação, olhando para a igreja e suas determinadas lideranças. O Espírito Santo, a aplicação da redenção em santificação do Espírito. O Espírito aplica a obra da cruz, transformando o coração e conduzindo à santidade. O Espírito de Deus faz isso, habitando em nós e nos levando ao conhecimento da verdade. A igreja deve entender que a vida cheia do Espírito não apenas religiosa, e sim relacionamento com Deus um. Os líderes devem compreender a dependência espiritual e discernimento e maturidade. A sociedade transforma ética, a sociedade é transformada. A ética moral, sabemos que a ética moral começa no coração regenerado. Portanto, nós temos visto algumas implicações doutrinárias integradas e explicadas a negação da Trindade gera heresias perigosas. O triniteísmo destrói a unidade de Deus. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 8, versículo 6. O unitarismo nega a divindade do Filho e do Espírito, como está João, capítulo 1, versículo 1, Atos 5, versículo 3 e 4, contradito no batismo de Jesus, como está escrito em São Mateus, capítulo 3, versículo 16 e 17. Negar a Trindade é comprometer o Evangelho, consequentemente a compreensão correta da salvação, como está em João 17, versículo 3. A Trindade e as seitas antitrinitárias. A doutrina da Trindade ensina
que há um único Deus em essência. Deuteronômio 6, versículo 4, que subsiste eternamente em três pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo, segundo o que está escrito no Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 28, versículo 19. As Escrituras afirmam simultaneamente a unicidade divina, a divindade plena das três pessoas e a distinção pessoal entre elas, como está em São Mateus, capítulo 3, versículo 16 e 17, segunda de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13. As seitas antitrinitarianas negam uma ou mais dessas verdades, entrando em conflito direto com o testemunho bíblico. Vejamos algumas delas. TJ, o arianismo moderno. As TJ negam que a divindade plena do Filho do Espírito Santo, ensinando que Jesus é uma criatura exaltada e que o Espírito é uma força ativa e impessoal. Contudo, a Escritura afirma que o Filho é eterno e Deus, com D maiúsculo. João capítulo 1, versículo 1, João 8, 58, Hebreus 1, 8, Criador de todas as coisas, segundo o que está escrito em Colossenses capítulo 1, 16, e digno de adoração, como está escrito em Apocalipse capítulo 5, versículo 13 e 14. O Espírito Santo possui personalidade, identificando-o como Deus. Atos capítulo 5, versículo 3 e 4, 1 de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 10 e 11. Negar essas verdades contradiz textos explícitos da revelação bíblica. Portanto, nós também encontramos o pentecostalismo unicista, modalismo, unicismo, ensina que o Pai, Filho e Espírito Santo são apenas modos ou manifestações de um único Deus, não pessoas distintas. Essa posição é refutada pela manifestação simultânea das três pessoas no batismo de Jesus, segundo que já falamos as referências. Repito, Mateus capítulo 3, versículo 16, 17, pelo diálogo entre o Pai e o Filho, como está em João 17, versículo 1 ao 5, e pela promessa de outro Consolador enviado pelo Pai a pedido do Filho, segundo está escrito em João capítulo 14, versículo 16 e 17. As Escrituras revelam a distinção pessoal real, não apenas funcional ou temporal. Portanto, a Igreja de Jesus Cristo, últimos dias, o mormonismo ensina uma trindade composta por três deuses, ou melhor, mormonismo, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Mormonismo ensina uma trindade composta por três deuses distintos, unidos apenas em propósito. Essa concepção contradiz frontalmente o monoteísmo bíblico. Fora de mim não há Deus. Isaías 45, 5, Isaías 44, 6. A Bíblia afirma uma única essência divina, não uma pluralidade de Deus independentes, como está escrito em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. E João 10, 30. Vejamos também o Espiritismo e correntes espiritualista. O Espiritismo rejeita a trindade ao negar a divindade de Cristo e a personalidade divina do Espírito Santo, reduzindo Jesus a um espírito evoluído. Entretanto, Jesus é apresentado como Deus encarnado. João 1,14, Colossenses 2,9, o único mediador entre Deus e os homens. 1 de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 5, e o Espírito Santo como pessoa divina que age soberanamente. João, capítulo 16, versículo 13, Atos 13, versículo 2. Portanto, tome nota, a doutrina da Trindade não é uma invenção teológica posterior, mas a única explicação coerente que harmoniza todo o ensino bíblico sobre Deus.
As seitas antitrinitárias falham por isolar textos e reinterpretar termos bíblicos ou negar informações explícitas das Escrituras. Negar a Trindade compromete a identidade de Deus, a divindade de Cristo e a própria obra da salvação revelada nas Escrituras, como está escrito em Carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 3 ao 14. Já estamos indo para a conclusão deste estudo. Ouve esta palavra, alimenta a sua alma, fortalece o teu espírito. Deus te abençoe. A Trindade não é opcional, nem secundária. Ela é inseparável do Evangelho. O Deus que salva é o mesmo Deus que se revela plenamente como Pai, Filho e Espírito Santo. Como permanecer fiel ao Evangelho se negamos o Deus que o revelou? A igreja de hoje precisa confessar, ensinar e celebrar a doutrina da Trindade com coragem, fidelidade e poder espiritual. Crer na Trindade é crer no Deus que salva, transforma e sustenta a fé até o fim. Que nós como igreja, líderes, juntamente com a sociedade, devemos retornar ao fundamento inegociável da fé cristã. Conhecer e reconhecer a Trindade é conhecer o Deus da salvação, e conhecer esse Deus é viver para a sua glória. Amém.